Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 14 de abril de 2021, quarta-feira, está no ar mais um Bate-Papo das 6. O seu programa de saúde, atualização e informação em temas de saúde e prevenção. Meu nome é Dário Santucci, sou cardiologista, vou acompanhar vocês na noite de hoje. E você pode nos assistir no canal 16.1, na Rede Sim, na Rádio Sim FM, canal 106.1, na Sky, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, E hoje o tema é muito bacana, muito importante. Nós vamos falar sobre o autismo, sobre o espectro, do transtorno, que a gente pode chamar assim, do transtorno do espectro do autismo. E mantendo a tradição aí do programa, a gente trouxe excelentes profissionais para nos informar e nos atualizar sobre esse tema. Lá do lado esquerdo, a gente tem a doutora Rosilene Schiavon, que é psicóloga e pedagoga, Seja muito bem-vinda, Rosilene. Obrigada. Isso aí. E aqui no centro da mesa, aqui do meu lado, tem a Tatiana Morello Borgo, que é pediatra. Seja muito bem-vinda. Oi, boa noite. Obrigada. Isso aí. Bem, antes de iniciar o bate-papo das 6, vamos fazer algumas atualizações, Notícia boa chegando. Linhares vai receber, nos próximos dias, eu acredito, 70 leitos de Covid. Nós temos aí dividido, esses 70 leitos serão divididos em 50 leitos no Linhares Medical Center, que na última informação vai abrir na segunda-feira, com esses 50 leitos, e também no Hospital Rio Doce, que serão os outros 20. Desses 50 leitos, 20 serão do Linhares Medical Center, 20 serão de unidade de terapia intensiva e 30 de enfermaria. Então, notícia boa chegando aí para Linhares, mais um aporte de 70 leitos destinados ao Covid. Não foi possível a abertura nessa semana, que era o planejado, devido a questões de insumos, um problema global que a gente está passando, a gente não tem insumos, ou seja, medicações disponíveis no mercado, e parece que chega esse final de semana e a ideia está tudo pronto aí para abrir na segunda-feira o Linhares Medical Center com esse aporte aí de 50 leitos. Lá no Rio Doce, também serão abertos 10 leitos de enfermaria, mais 10 leitos, além dos leitos que já estão disponíveis, e 10 leitos também de UTI Covid. Essa abertura do Hospital Rio Doce também está condicionada a essas questões dos insumos que ainda não foram resolvidas, até o momento dessa edição. Tá certo? Uma outra notícia que a gente queria dar é o Aliança Jovem, que é um grupo muito bacana, aderiu aí à campanha do Linhares Sem Fome, que estarão aí nos supermercados, coletando aí doações para a população carente, que passa aí necessidade nesse período. Então, quem quiser mais informações, é só escrever lá no Instagram Aliança Jovem, que tem tudo descrito, como é que é a campanha, e para vocês ajudarem a gente nesse sentido também,
E vamos lá, vamos falar então do tema principal do programa, que é o transtorno aí do espectro do autismo. Eu, quando estudava esse tema, e um amigo que é especialista em terapia, Bruno Carvalho, obrigado aí pelas dicas, né? A gente discutindo para criar a pauta, eu fiquei muito assim, impressionado, porque eu não tinha essa consciência, de que a cada 160 crianças, uma tem um transtorno do espectro, né? Então, é bem mais comum do que eu imaginava, né? E aí, contemplando aí essa semana de abril, que a OMS e a ONU tira como a semana de conscientização do autismo, né? E aí, doutora Tatiana, eu queria que você fizesse a abertura do programa conceituando. O que é isso? O que é o autismo, né? Essa palavra aí. Então, o transtorno do espectro autismo é um transtorno global do desenvolvimento, onde nós temos uma alteração em 3 áreas, basicamente, né? Nós temos dificuldade na área da linguagem, na área da interação social e na área sensorial. O indivíduo ele tem comportamentos restritivos, comportamentos mais repetitivos, em maior ou menor... uma apresentação mais variável desses sintomas. Por isso ele é chamado de espectro, né? Dependendo desse grau de alteração que ele vai apresentar dos sintomas. Ele era tido, antes era só autismo, agora é espectro, né? Tem alguma diferenciação? Qual que é o motivo dessa mudança de nomenclatura, né? O espectro é por causa dessa variação, por ser variável mesmo. Nós não temos um indivíduo igual ao outro. Você pode ter uma característica maior, por exemplo, uma pessoa pode ter uma alteração maior na dificuldade de linguagem, uma outra pode ter dificuldade maior na interação social, tem pessoas que têm maior dificuldade no sensorial, né? Tem pessoas que se descobrem autistas na idade adulta, ou seja, é muito leve, né? Hoje a gente fala que o autismo ele é dividido em leve, moderado e grave. Né? Então, grave é aquele que você descobre muito cedo, né? Às vezes o bebezinho de 3, 6 meses já demonstra algumas características que a gente já consegue distinguir dos outros demais crianças, né? Mas tem pessoas que na idade adulta, poxa, eu tenho algumas características que agora eu tô percebendo em mim que eu posso estar no espectro, entendeu? E aí, só para mostrar aqui, esse é o símbolo do autismo. É uma fitinha que é um quebra-cabeça colorido para mostrar a variação, a variedade do espectro. Né? Ele é uma fita em quebra-cabeça toda colorida. Olha como é um espectro, como é diferente mesmo. Isso aí. É um dos símbolos, né? Isso aí, é o símbolo do autismo. Símbolos. E parece que também a cor azul tem uma associação, né? Antigamente se usava a cor azul porque ele é muito mais frequente nos meninos, 4 meninos para uma menina. Hoje em dia não se fala muito isso mais, né? Não se gosta muito mais de falar assim, porque a gente fala que é uma variação tão grande dentro do autismo que se prefere mostrar mais esse lado mais variável, né? É a fita em quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Interessantíssimo. E do ponto de vista psicopedagógico, né? A conceituação aí do TEA, né? Vamos dizer assim. Bom, a conceituação do TEA para a gente seria observação do comportamento dessa criança. A gente depois acho que vai estar falando sobre isso. É a questão que a gente... o diagnóstico ele é voltado para a parte clínica. Então, a gente já observa como a doutora citou, desde o início, a criança, se ela já demonstra alguns traços. Por exemplo, lá para os 4, 5 meses de vida, ela não fixa o olhar. A mãe chama, ou alguém chama, ou algum barulho acontece perto dela e nada faz com que ela perceba essa situação. Então, mas é basicamente observação de comportamento. Então, a gente volta o nosso olhar para como o sujeito se comporta e desde o nascimento, né? Esses traços já vão sendo mostrados ou não, dependendo do grau em que essa pessoa, né, apresenta e demonstra esse comportamento. Tem algum sintoma muito característico? Vamos dizer assim, igual a gente em medicina fala em patognomônio, né? Aquele que você vê e
praticamente faz o diagnóstico? Existe alguns? Sim, é a tríade, né? Mas é a alteração de linguagem. Mas o que as mães mais percebem é o atraso da fala. Né? A gente sabe que 30% dos autistas, eles são não verbais. Então, eles chegam numa idade mais avançada sem falar, sem a linguagem oral, que eu digo. Mas um autista, ele pode se comunicar de outras formas, né? Mas as mães, normalmente, elas percebem que aquela criança vai chegando a uma certa idade, elas estão em um atraso da fala. Mas tem outras coisas que a gente pode começar a perceber. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Né? Se esse autismo for mais grave, aos 3 meses, a gente já pode começar a perceber aquele bebê que não balbucia. Sabe aquele bebezinho que começa a fazer os primeiros sonzinhos? A gente fala assim, nossa, o bebê já está conversando, né? O bebezinho com 3 meses, ele já começa a querer conversar com o pai e a mãe, né? Trocar o primeiro sons com a mãe e o pai. É o primeiro olhar, o primeiro sorriso social. Então, se for um autismo grave, o bebê já pode não fazer aquilo ali. Isso. E qual que é a idade média, assim, que uma criança começa a falar, normalmente? Com 1 ano, a criança já tem que estar falando papai e mamãe. Mas aos 9 meses, ele já pode estar começando já a falar alguma coisa. Então, acima de 1 ano, 1 ano e meio, 2 meses, a gente já pode pensar, 2 meses não, 2 anos, pensar em... Se 1 ano a criança não fala nem papai e nem mamãe, mas se com 1 ano e 4 meses essa criança não faz nenhuma linguagem oral, ela já tem algum sinal que chama a atenção. Já é para a gente, vamos dizer assim, o diagnóstico precoce é muito importante, já é para a gente ir no psicólogo, ir no pediatra, né? O que a gente tem hoje em dia? A gente vai observando essa criança, são sinais que ela vai apresentando, e hoje a gente tem o MChat, né? Que é um screening que a gente faz, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta todo pediatra aos 16 meses começar a fazer essa escala, que é uma escala que a gente vai observando, são 20 itens que a gente começa a fazer dessa criança, é um checklist, né? E a gente começa a perceber, são sinais de alerta para ver se essa criança tem alguma coisa de atraso de desenvolvimento. E se isso acontece, a gente... Não é que essa criança vai estar no espectro autista, mas se ali tem alguma coisa que chama atenção, ela tem que ser orientada, os pais, a buscar alguma ajuda onde ela possa ser estimulada, porque o tratamento do autismo é principalmente o estímulo precoce. Então, se a gente percebe que tem algum atraso de desenvolvimento, a gente vai estimular essa criança. Entendi, é multidisciplinar, né? Isso aí. E, sim, então, naturalmente, o pediatra já faz esse checklist nas consultas, normalmente, né? O acompanhamento que a gente vai fazendo mês a mês da criança, a gente já vai começando a perceber se tem algum atraso de desenvolvimento. E se a gente percebe que isso vai acontecendo com o tempo, a gente vai orientando esse pai, essa mãe, o cuidador, né, a fazer esse estímulo precoce. E sobre os pais, vamos dizer assim, a gente está caminhando para um diagnóstico, né? Sobre a aflição, como que é a percepção no seu consultório dos familiares relacionado à família que começa a perceber? Você nota isso no consultório? Eles recebem isso de uma maneira receptiva? Bem? Ou a gente tem uma certa fase de negação? E como que funciona isso? Pois é, essa é a parte mais difícil, porque todo pai quer ter um filho dito normal, né? E quando o pai chega a buscar ajuda, ele já tem uma certa consciência do que ele vem buscar, porque ele já vem observando o comportamento do seu filho, né? Mas não é fácil receber o diagnóstico, porque você vê ali a mudança da rotina da família no dia a dia, nas renúncias que essa família precisa fazer, né, na rotina dessa criança, e também há uma fase de negação. Tipo assim, não, você está equivocado. Eu já passei por vários, mas eu ainda vim procurar uma resposta porque eu ainda não aceito, eu ainda não acredito. Porque o corpo do seu filho é perfeitamente normal.
Mas o que não está normal é como ele entende a percepção do mundo dele. Porque o mundo do autista não é o mundo que nós vemos com os nossos olhos. Como eles têm uma percepção extremamente aguçada, eles sofrem bastante com o ambiente onde eles estão. Então, o pai, ele sente muito, dependendo do ambiente que é propiciado a essa criança, como qualquer criança, mas o autista ainda mais, porque a percepção é aguçada. Né? Bem mais sensível, né? Muito mais sensível, muito mais sensível. Então, assim, o pai procurar ajuda já é um caminho, mas que esse processo é fácil e rápido, não mesmo, porque é uma fase de compreender o que está acontecendo com meu filho. Por que ele reage assim? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu deixei de dar alguma coisa para o meu filho? Aonde que está a situação? Né? Então, essa busca por ajuda é um sinal muito importante e que ele seja, que toda a família pudesse buscar ajuda precocemente. Que nem sempre as crianças autistas elas são diagnosticadas no início da primeira infância. Às vezes são tardias e aí atrapalha no desenvolvimento do que a criança, né, ao longo da vida dela, porque é uma corrida contra o tempo, né? Atrapalha até o diagnóstico, você não acha, não? Do ponto de vista assim, a gente está num processo, porque a gente vai falar sobre diagnóstico, mas é um processo de diagnóstico, né? E aí eu acho que às vezes a família não aceita e atrapalha esse processo. Você acredita que seja... Eu estou correto nessa suposição ou não? Atrapalha no bom sentido, na questão de que quanto mais cedo se compreender essa situação... Isso, exatamente, esse sentido. Né, é melhor para a criança. Eu costumo dizer que o melhor terapeuta do seu filho é você, é o pai e a mãe. O cuidador é o melhor terapeuta do seu filho. Né? A partir do momento que você entende o que se passa com o seu filho, é você que vai tratar. Porque você vai entender o que está se passando. Como cada autista é único, só você vai entender o que é melhor para ele. É bem complexo, né? Isso aí. Uhum. E como é que é a tríade mesmo, doutora? A alteração de linguagem, alteração social e sensorial, que é essa coisa da percepção ao seu redor. Uhum. Né? Tem algumas crianças que têm uma dificuldade... Aí fala assim, poxa, mas eu tenho uma sensibilidade auditiva. Eles escutam muito mais o som, as coisas que acontecem ao redor. Tem crianças que têm busca por coisas de botar na boca. Tem crianças que gostam muito do abraço, de ser apertada. E tem crianças que já não gostam de ser abraçada. Então tem muita diferença entre um e outro, né? Uhum. Isso tudo acontece. Isso aí. A gente tem até um vídeo, a gente consegue puxar agora... Se vocês quisessem narrar pra gente, né, que eu acho que exemplifica muito bem essa tríade, né? Caindo no chão, às vezes barulho que é muito simples pra gente, ele já tá escutando bastante, até o canudinho, o som do canudinho, né? Medo de estourar o balão. Aí ele tentando se acalmar, né? Normalmente eles têm essa tendência de arranjar alguma coisa para se acalmar. As duas. Olha como é que eles conseguem escutar todos os sons que são imperceptíveis. Aí ele tem uma crise. São os meltdowns que a gente fala, né? Nesse momento também a gente observa a percepção social sobre essa criança, sobre o comportamento que ela se apresenta. Muito interessante, né? Acho que exemplificou muito bem pra gente o que é essa questão, né? E sobre o diagnóstico, como é feito o diagnóstico? Doutora Tatiana? Então, e aí eu acho que vem o papel tão importante do pediatra, né? Nós, pediatras, a gente acompanha a criança desde o nascimento, né?
mês a mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, e aí a gente tem que estar acompanhando o desenvolvimento. Então, os marcos de desenvolvimento são muito importantes para saber se essa criança está indo dentro do que a gente chama o desenvolvimento normal. Quando a gente percebe que tem alguma coisa que não está indo bem ali dentro, nós temos que falar para os pais o que está acontecendo. E se a gente percebe que não está indo bem, nós temos que indicar para os pais o que tem que ser feito, né? Procurar ajuda multidisciplinar para fazer o estímulo precoce dessa criança e procurar os especialistas. Ele é um diagnóstico de imagem, por exemplo, eu posso usar a ressonância, a tomografia, ela pode ajudar nesse diagnóstico? Então, o diagnóstico, basicamente, ele é clínico. Se a gente desconfia que tem alguma outra coisa que possa fazer um diagnóstico diferencial, né? Então, de repente, essa criança tem alguma deficiência auditiva ou alguma síndrome associada, a gente pode indicar de fazer algum exame de imagem também. Mas, normalmente, ele é clínico. Ele é clínico, né? Do ponto de vista psicológico também, psicopedagógico, né? Vamos dizer, eu estou sempre abordando você como psicopedagógico, né? Uhum. O diagnóstico para vocês, tem algum detalhe a mais ou não? Observação comportamental. Essa eu acho que é a grande frase É a grande frase e o relato familiar. Porque é a anamnese, né? Aquela entrevista que você coleta sobre a criança. Então, isso dá um embasamento. E também no próprio consultório, a criança na escola, ela já vai se apresentando com determinado comportamento que você é observável. E aí você começa a investigar sobre isso. E as emoções, mas vai depender do grau. A gente não está falando de todo tipo de todo tipo de autista, porque varia muito. Vai ter criança, por exemplo, que vai chegar na escola ou no consultório, ele vai começar a colocar coisinhas uma do lado da outra. Ou ele vai começar a fazer um determinado som que é característico só dele. Ou ele vai cobrir o ouvido, ele vai estar incomodado com algum tipo de barulho, ou irritado, ou até mesmo se recusar a entrar numa determinada porta, né? Então, é observação de comportamento. O diagnóstico do psicólogo, você acha que ele é mais tardio? Vamos dizer assim, o adulto acaba que a família faz algumas sugestões e fala assim, não, você precisa ir no psicólogo, e aí descobre a questão do autismo vamos dizer assim, a gente quer precocidade no diagnóstico, mas acaba que a gente sabe do acesso à saúde, etc., e ele vai ter acesso com 20 anos, com 15 anos, isso é frequente? Na verdade, vai depender, se essa criança já está fazendo acompanhamento psicológico, o próprio psicólogo ele já vai dar um indício para a família para procurar uma equipe, além do que ele observa, para estar dando continuidade a essa observação. Mas geralmente quem indica também muito são os lugares sociais que essa criança frequenta. Por exemplo, quando o diagnóstico é mais tardio, no final da segunda infância, né, a escola, porque ele passa grande parte do dia dele em um lugar onde os comportamentos são muito variados. Inclusive a gente pede o relatório escolar, né? Normalmente o pediatra, quando a criança já está na escola, a gente pede um relatório escolar para a gente ter a avaliação e entender o que se passa com essa criança. Você pensa, uma criança que passa 4 horas e meia dentro da escola. Olha como a gente tem, como é rica essa avaliação da professora ali dentro, né? Sim. Porque, por exemplo, eu sou clínico, né? Então a nossa formação nesse sentido é muito precária, vamos dizer. Eu acho que o pediatra ele pega mais isso, né? E quando eu estava estudando sobre o tema, eu vi muito isso, de adultos sem diagnóstico, diagnóstico não precoce, né? E foge um pouco do espectro do pediatra, né? Uhum. Como a gente está mal preparado, vamos dizer, do ponto de vista médico para fazer o diagnóstico, né? Bem, chegamos ao final do primeiro bloco, né? Com excelentes profissionais. A gente vai falar um pouco mais sobre o autismo, sobre o TEA, né? Elucidando aí para vocês no próximo bloco. Mais sobre diagnóstico, tratamento, intervenções, tirando todas as dúvidas.
Olá, estamos de volta com o Bate-Papo das 6, falando hoje sobre autismo, né? O transtorno do espectro autista, e com duas belíssimas profissionais especialistas. Lá no lado esquerdo, nós estamos com a Rosilene Schiavon, que é psicóloga e pedagoga, e aqui no meio, bem pertinho de mim, a Tatiana Morello Borgo, que é pediatra, né? Terminávamos o último bloco falando sobre a epidemiologia, e aí eu vou fazer uma correção, elas me corrigiram. Eu anunciei que era 160 crianças para cada um diagnóstico, mas aí parece que o censo mais atualizado é a cada 48, né? Um diagnóstico. 43. 43, isso aí. E por que isso aumentou, vamos dizer assim, aumentou do ponto de vista do diagnóstico? Isso, a gente está fazendo mais diagnóstico agora. E também, agora a gente sabe que, como está em leve, moderado e grave, pessoas que não entravam antigamente no diagnóstico, agora são consideradas também dentro do espectro. Ampliou o espectro. O diagnóstico. Isso aí. Tá. Tem alguma causa cientificamente hoje comprovada para isso? Quais as causas? Existe uma causa? Tem causas? Como que funciona? Então, a gente tem causas genéticas, né? O autismo, ele é genético, mas tem algumas causas ambientais também, tá? A gente sabe que a idade avançada dos pais na concepção, a gente tem algumas drogas ilícitas, né, na gravidez, algumas medicações que a gente pode usar na gravidez também. Partos prematuros, tem mais chance de ter o autismo. A gente sabe que casos familiares, né? Então a gente sabe que até 20% em irmãos consanguíneos, gêmeos, gemelares, pode ser também. Prematuridade, hipoxemia, isquemia também poderia ser causa. Tem uma polêmica agora. É polêmica porque nesse âmbito, vacina. Isso aí... Não, isso já... Caiu por terra. É polêmica, mas isso aí não é verdade. Polêmica que eu digo porque parece que teve um artigo antigo e ele foi revisto, né? Isso não é verdade. Vacina não causa autismo. Não causa. Isso aí, vacinem, gente, pelo amor de Deus, né? Tá, vamos lá. Eu tô com... Vamos fazer, mais para exemplificar mesmo para a população, eu tenho, vamos supor, eu agora estou com um filho, meu filho está na gestação. E aí eu tenho o diagnóstico, meu bebê está na barriga ainda, e aí a gente nasceu. E eu começo a descobrir quem que eu procuro primeiro. Eu tenho essa dúvida, né? Então, se tiver algum atraso de desenvolvimento, o pediatra percebeu que tem alguma coisa, ele vai te encaminhar para o neuropediatra. Né? Ou psiquiatra infantil. Normalmente, o psiquiatra, se ele tiver alguma dúvida, ele vai pedir uma avaliação neuropsicológica, né, para poder estar vendo se essa criança tem alguma alteração. E dali também vai encaminhar para fono, se essa criança tiver atraso de linguagem, para poder já fazer a estimulação precoce. Tá. Então, é multidisciplinar e a gente precisa, então, destes profissionais. O psicólogo, o neuropediatra, o psiquiatra pediátrico, o pediatra... Psiquiatra ou o neuropediatra, né? E se tiver alteração sensorial, terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Né? E a fonoaudióloga. Isso, então, a fono, pela alteração de... Geralmente tem alteração de fala, né? De linguagem. Excelente. Como é que são esses estímulos, o tratamento, vamos dizer? O tratamento é somente estímulo precoce. Estímulo precoce. Tem cura? Outra pergunta que me fizeram aqui. Então, não tem cura. Mas o que a gente vê é que, pela neuroplasticidade, então, como a gente sabe que o cérebro, se ele é estimulado, quanto mais precocemente, a gente tem uma chance maior dessa criança ter uma melhora maior, né? Então, o estímulo, quanto mais você estimular essa criança várias horas, né, por dia, por semana, no estímulo correto, feito da maneira correta, você tem melhores chances dessa criança se desenvolver bem. Entendi. E na questão psicológica, eu encaminho para a senhora o meu filho. Quais serão os passos do tratamento? A primeira coisa é ver como é que está a questão emocional da família, dos cuidadores e dessa criança. Porque essa criança ela precisa ser compreendida.
O papel dos cuidadores e familiares ali, o principal é compreender e poder ajudar. Porque, assim, a criança por si só, ela já não tem as emoções reguladas. Então, o pai e a mãe, no início do diagnóstico, eles estão totalmente desestabilizados, emocionalmente dizendo. Então, eles precisam também regular as emoções deles para ajudar essa criança a regular a sua. E o que seria essa regulação? Seria a psicoterapia, que é o profissional mais habilitado para trabalhar com essa criança numa sessão semanal e que isso seja feito em conjunto com os ambientes que essa criança frequenta, que é a escola, que se for a terapia ocupacional, a terapeuta ocupacional, e haver uma conversa entre esses profissionais para dar qualidade a esse sujeito e que ele consiga se desenvolver da melhor maneira possível. E o lado emocional ele vai influenciar muito nesse desenvolvimento, porque se ela não tiver equilibrada a emoção, que não é uma coisa fácil para a criança, né, vai prejudicar o andamento desse desenvolvimento. Fala um pouquinho sobre o luto que os pais sofrem logo quando a gente tem o diagnóstico. Eu tenho um filho no espectro autista, né? Meu caçula é autista, hoje ele está com 10 anos, a gente fechou o diagnóstico com um pouco mais de 2 anos e meio, mas a gente passa por um luto, né? Não é um luto que o nosso filho não tem um óbito, mas a gente perde todo aquele sonho de um filho e a gente basicamente perde aquele filho sonhado e renasce um novo filho, um filho que a gente vai aprender a lidar com ele. Fala um pouquinho desse luto para a gente, o que os pais passam? Sim, essa questão é bem mencionado. O luto, na verdade, no dito popular, é só quando eu tenho uma morte. Não é necessariamente uma morte. O luto é a perca do sonho, do desejo, do que você esperava, de qualquer situação. E na condição de pais que recebem o diagnóstico, é um processo de luto, é um processo de sofrimento. Sofrimento porque, né, fica se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Por que tem que ser com meu filho? Né, eu já havia até dito isso antes. O que eu fiz? Né? E agora, o que eu vou fazer? Então, há uma decadência de todo aquele sonho, de toda aquela expectativa, cai tudo na cabeça naquele momento. E aí tem que se reconstituir, começar do zero, nascer aquela criança de novo, nascer aquele filho que eu não esperava ter. E eu preciso conhecer, compreender o que é o autismo e como é o meu filho, como é o processamento do autismo no meu filho. Porque não tem uma receita. O seu filho provavelmente não é igual ao filho do outro. Ele apresenta alguns traços, mas não traços semelhantes, porque é individual. Então, esse processo de conhecimento que os pais irão ter dessa criança é muito importante para a própria criança se aceitar como ela é. Né? Então, é uma construção. Porque a gente fala do luto à luta, né? Do luto à luta. Os pais têm que sair do luto e ir para a luta. E ir para a luta porque não é fácil, é adoecedor, né? Ser pai de autista, porque desprovém de muita energia, de muitas estímulos, e que nem todos demandam de muito tempo. Às vezes, se o grau for grave, precisa de várias, né, alternativas de tratamento e cansa, e às vezes tem que abdicar do próprio trabalho, da própria vida para viver em função desse filho. Já foi feita uma pesquisa que o grau de estresse é comparável ao grau de estresse de um soldado em combate. É bem alto mesmo. Então, assim, além da parte financeira, porque não é fácil, né? A gente sabe que no Brasil a gente não tem políticas públicas que a gente consiga estar suprindo todo esse tratamento, porque fazer uma estimulação de uma criança, você imagina, um tratamento multidisciplinar de uma criança é dispendioso, né? E aí tem todo um lado. Normalmente, um dos pais tem que parar de trabalhar para poder ficar com essa criança, dependendo do grau que essa criança tem de comprometimento. E se essa família tem mais de um filho, como que ficam os irmãos? Também tem essa parte psicológica dos irmãos, Sim. que tem que ser
tem que ser abordada também. É uma dinâmica familiar muito comprometida, né? Tem tudo isso. Essa questão que você elucidou para a gente, você não acha que tem muito a ver com a falta de informação também, não? Eu acho que a maioria, assim, dos problemas de saúde que a gente vê, os diagnósticos, etc., muito do que é difícil é porque a gente não conhece, né? Sim. O conhecimento isso que a gente está fazendo aqui, né, que é informar a população, isso eu acho que ameniza muito. Quando a gente diz assim, renascer um novo filho, é a mesma coisa que você se preparar para ser pai e mãe. Ser pai e mãe, a gente faz curso para tudo nessa vida. E por que não de ser pai e mãe? E por que não de quando meu filho aparece uma comorbidade, eu não conhecê-la? Quanto mais eu conheço o processo, menos eu sofro. Mais entende, né? Mais eu entendo, a vida fica não vai ser fácil, mas ela fica um pouco mais leve. E a aceitação, ela passa por um processo que demanda de tempo, mas que ele é possível. E depois todos ganham com isso, e principalmente a criança que precisa se desenvolver. Que é o tratamento principal e esse estímulo, né? É o estímulo. Não tem remédio específico, tem? Algum remédio, por exemplo, para autismo? Não. Para transtorno, não? A gente trata as comorbidades do autismo, né? O autista, ele pode ser portador de várias comorbidades, e a gente vai tratar essas comorbidades. Então, se ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai passar alguma medicação que alivie isso aí. Se o autista tem alguma alteração gastrointestinal, a gente também vai tratar isso aí. Mas uma ansiedade, a gente vai diminuir essa ansiedade, mas não tem um remédio específico para tratar o autismo. E aí, quando a gente volta à questão da família, quando a família ela já finalizou esse processo de conhecimento, ela até aceita a medicação, que eu já... Em vários casos, a família não aceita a medicação. Diz assim, mas o meu filho não está vendo, não tem nada, você está vendo, ele está perfeito. Sim, mas associado a outras comorbidades, para viver a vida social, principalmente a vida escolar, se faz necessário. Porque o autista, por exemplo, com comprometimentos graves, ele se torna agressivo, porque a emoção é muito aflorada, ele não sabe lidar. E é muito momentâneo essa mudança de comportamento. Então, para viver próximo do outro, então se faz necessário, às vezes, o uso do medicamento. Ele pode fazer até autolesão. Geralmente, eles podem fazer autolesão. Né? É muito comum, ao invés dele machucar uma outra criança, ele se autolesionar. Então, eles se mordem, eles se arranham, eles se machucam. E aí, a gente não sabe, foi o vídeo que mostrou aquele complexidade de estímulos que é o escape dele, são essas... E aí vocês vão tratando isso, né? Uma coisa também que são observáveis, né? É a compensação desse sistema nervoso alterado, é comida, comer. Compulsão alimentar. E o maior problema também que eu vejo é que a maioria das medicações para tratar as comorbidades do autismo, ele aumenta o apetite. E aí você junta uma compulsão, né, que ele já tem uma ansiedade, e aí vem a medicação e aumenta mais ainda esse apetite do autista. É comum ter autistas mais obesos? Comum? Infelizmente, por medicação e por essa alteração do apetite que alguns têm. Né? E na vida adulta, quando a gente fala muito da criança, do diagnóstico precoce, né? Esse TEA, né, quem tem esse diagnóstico, ele vai trabalhar normal, ele vai para a universidade, é tudo normal? Como a vida adulta dele? Depende do grau de comprometimento, né? Porque se for bem leve, ele pode até ir a uma faculdade. Agora, é difícil se ele tiver uma tendência a ter dificuldade aí de socialização ou essa dificuldade aí sensorial, ele vai ter uma maior dificuldade em interagir com outras pessoas. Você imagina você tendo que fazer uma prova ou você tendo que dirigir e aí num trânsito é um pouco mais complicado, né? Isso tudo é mais difícil. Mas tudo vai depender de como vai acontecer o desenvolvimento desse autista ao longo da vida, porque uma vez diagnosticado, pessoa autista, ela é um adulto autista.
é igual nós, ditos normais. Tudo vai depender de como esse estímulo acontece. Por isso a importância da precocidade para o diagnóstico, porque se começa desde pequeno, a chance, se o grau for leve ou moderado, de ter uma excelente qualidade de vida é muito grande. A gente tem, na verdade, autistas que convivem com a gente que você não sabe nem que é autista. Nem que é autista. Isso aí, é o que eu estou falando. Você pode se descobrir autista na idade adulta e nem saber. Tem pessoas que se descobrem idosos. Por exemplo, fora do país, existem autistas que levam uma vida completamente normal, né? E que a gente não pensaria, até com restrições maiores do que autistas daqui, tá? E que a gente não diz que é autista. Isso é interessante, que eu conversava com o Bruno, né, esse meu amigo especialista nisso, que ele é educador físico, fisioterapeuta, trabalha muito com isso. Ele falou assim, Dário, tem médico que faz aqui comigo que é autista, advogado, né, e que ninguém percebe. Ou seja, deve ter feito o diagnóstico precoce, o tratamento, isso tudo, essa multidisciplinaridade que a gente vem abordando, né? Tem uma comunidade autista, na verdade, né? E vários autistas adultos. E eu até digo, quem puder sigam os autistas adultos nas redes sociais, porque é muito interessante você seguir os autistas adultos. A gente aprende muito com eles, tá? É uma diversidade muito grande e é algo assim sensacional. Tema muito interessante. Chegamos ao final do segundo bloco, né? Eu estou aprendendo demais, né? E vamos para o terceiro bloco para falar mais sobre tratamento, sobre diagnóstico e suas dúvidas também. Manda para a gente aí a dúvida no WhatsApp ou aí no telefone 27996224547, que a gente vai tentar responder para vocês. Até o próximo bloco. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, hoje com um tema belíssimo, né, falando sobre o transtorno do espectro do autismo, né, com duas ilustríssimas profissionais. A gente tem a doutora Rosilene Schiavon, que é psicóloga e pedagoga, e também a doutora Tatiana Morello Borgo, que é pediatra, né? E aí no bloco a gente recebeu, no intervalo do bloco, algumas perguntas, né, e vamos tentar responder todas elas, ok? Então a primeira veio de Daiane Agati, né, que perguntou para a doutora Tatiana sobre o tratamento com canabidiol. Qual que é a sua opinião? Então, canabidiol, ele é o derivado, né, da cannabis. Ele tem que ser importado. A gente ainda não tem aqui no Brasil, né, o que a gente tem ainda não está liberado. Tem que ter liberação da Anvisa. Minha opinião é que funciona. Meu filho é usuário. Há 2 anos a gente faz o tratamento, mas a gente tem que importar, tá? Ele é caro, muito caro, mas funciona quando bem indicado. Acesso ao SUS. A gente consegue essa medicação pelo SUS? Então, ele não está indicado no autismo pelo SUS, quando você não tem crises convulsivas de difícil controle ainda. Então, pelo SUS não se consegue. Não consegue. São indicações específicas para quadros específicos. Isso, né? Aí. Depende de autorização e etc. Né? Ótimo. Tem outra pergunta. Mandando um beijo para Tati, Bruno, Heitor e Benício. Beijo para você, marido, filhos. Isso aí. E a Pauline também mandando aqui uma pergunta para vocês duas, né? Para as duas profissionais. Quanto tempo leva para fechar o diagnóstico de autismo? Ela se chama Pauline. Responde aí, Rosilene. Bom, vamos lá. Vai depender do percurso e de onde essa família recebeu a primeira indicação. Bom, se ela começar pelo psicoterapeuta, estiver no psicólogo, o psicólogo vai fazer a avaliação e vai encaminhar para o neuropediatra ou para o pediatra, porque assim, não são todos os profissionais que abordam esse assunto e nem fazem esse diagnóstico, né?
Então vai depender desse percurso, de quanto tempo a família vai gastar para ir de um profissional a outro até fechar o diagnóstico. Como ele é feito por uma equipe multidisciplinar, não também é indicado que fique ali com a suspeita que o psicólogo teve ou que o pediatra teve e pare por ali. Porque precisa se fechar esse diagnóstico. Às vezes ele vai demandar de bastante tempo, dependendo também de como a criança vai se apresentando, né? Porque às vezes vai passar de um profissional a outro e também não vai encontrar nada e ainda vai para um outro até encontrar alguma coisa. Na verdade, às vezes fecha muito rápido, se for um quadro mais visível, né? Mas se for algo muito leve, às vezes demora um pouco mais de tempo. E quando a gente fala em precocidade, a gente não está falando para correr em uma semana, não. É precocidade do ponto de vista de idade, né? O que eu falo com meus pacientes sempre é, independente de fechar diagnóstico, vamos começar a estimular essa criança. Se o tratamento é o estímulo precoce, não se perde nada em estimular uma criança que está com atraso de desenvolvimento. Então, a gente vai estimulando, independente de qualquer coisa, e se lá na frente a gente fechou o diagnóstico, ok, a gente estava estimulando. Se não tem diagnóstico, o diagnóstico não era autismo, a criança só tinha um atraso de desenvolvimento, beleza, a gente estimulou, a criança ficou bem. Que mal vai fazer estimular? Não fez mal nenhum. Né? Interessantíssimo. Vamos lá para mais perguntas. Ó. Isso aqui foi da população em geral, que vai mandando pelo Facebook, WhatsApp, etc. Né? A pessoa com autismo conseguirá trabalhar quando adulta? A gente, em determinados graus, a gente chegou à conclusão que sim. O tratamento do estímulo é para a vida toda? Vida toda. Dependendo de como essa pessoa, esse indivíduo vai evoluindo, vai mudando o estímulo, vai dependendo do que ele vai precisando, mas às vezes vai precisando só de um psicólogo, do que ele vai, né? Talvez não precise mais de um fono, mas precisa de uma avaliação psicológica, precisa de um acompanhamento. Vai filtrando, estratificando a necessidade. Mais para frente vai mudando, dependendo do que vai precisando. Tá. Todo autista não fala? Não necessariamente, né? A gente já respondeu, que depende do grau de comprometimento. Até que pode ter uma vida completamente normal, isso, né? Aí. Todo autista tem movimentos repetitivos? Essa a gente não abordou, hein? Então, os comportamentos estereotipados, né, repetitivos, ele vem, na verdade, como uma tentativa, às vezes, da criança se para se regular. Né? Então, assim, o flapping, que é aquele de bater a mãozinha, é o mais comum, mas às vezes passou muito a mão na cabeça ou bateu o pezinho. A gente também faz isso para poder ficar mais tranquila. Eu, por exemplo, aqui eu estou extremamente nervosa, e aí eu toda hora fico assim, né, mexendo aqui um pouquinho, balanço a cabeça. Então, isso é um movimento da gente se autorregular. Então, as estereotipias são autorregulatórias também. Entendi. Bem, a percepção da sociedade, como que é? Isso aí foi o exemplo do vídeo ali, do final, né? Todo mundo olhando e... Na verdade, quanto mais se falar e abordar sobre esse assunto, menos a sociedade vai olhar com esse olhar o que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo com essa pessoa, com esse sujeito, por que se comporta assim? Porque a sociedade em si ela tem certo padrão de comportamento a ditar, né? E quando o sujeito se comporta um pouquinho diferente, o que ele tem? E a tendência é olhar torto, se afastar, né? Como a gente viu ali naquele vídeo. Conhecimento. Quanto mais se falar, se debater sobre o assunto, se apresentar o assunto, menos a gente vai ter esse comportamento interrogatório da sociedade, né? De julgamento, né? De ficar se perguntando. E o autista, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir compreendido. Ele não está ali para compreender quem passa ao redor dele e quem está ao lado dele. Pelo contrário, é a sociedade que deve compreender como que ele é e ajudá-lo. E se não puder fazer nada, acolhe. E o interessante é que quanto mais o autista tem essa noção de sociedade, mais ele vai se sentindo excluído, né? Porque quando ele é pequenininho, que ele não sente isso, para ele está tudo bem, mas quando ele vai crescendo, ele vai entendendo que o coleguinha não quer brincar com ele porque ele faz os movimentos repetitivos ou porque ele não consegue se comunicar ou que ele não consegue brincar direito, aí é que a coisa começa a complicar. Entendi. Bem, outra pergunta, a gente já está chegando
nos finalmente, mas vamos acrescentar mais essa. Como que é a inclusão do autista no âmbito escolar? Existe adaptação de material, né? E a mediação escolar no processo aí de aprendizado. Existem escolas específicas ou não? Todas as escolas têm capacidade de fazer essa mediação? Como que funciona Eu acho que isso isso aí? você pode Deixei para o responder final para melhor. você. Na verdade, todas as escolas, né, a lei garante a inclusão de todos os autistas na escola. E aí a adaptação vai depender também do grau que essa criança se apresenta. Por exemplo, se na escola em que eu também sou pedagoga, nós temos 4 tipos de autistas com graus diferenciados. Então, com cada um é abordado uma metodologia diferente. Por exemplo, nós temos uma que ela acompanha a turma, pelo contrário, ela se alfabetizou antes dos demais. Porque a situação dela é voltada mais para interação social. Ela tem dificuldade de conversar com adultos, mas ela interage muito bem com criança. E a gente tem o moderado e tem o severo. O severo é mais a inserção dele nessa comunidade escolar. O como tentar ajudá-lo a regular o comportamento dele junto com as crianças. A gente percebe o quanto ele fica feliz de estar naquele lugar. Porque tem crianças como ele ama aquele espaço livre da quadra, a recreação, é a aula preferida dele, também dos demais, né? Uhum. Mas tem uma metodologia diferenciada, um monitor que acompanha esse aluno, e as atividades também são diferenciadas de acordo com o que cada um precisa aprender e a necessidade. Porque, por exemplo, o autista severo, ele ainda não está no momento dele de se alfabetizar, porque ele está na parte de socialização ainda. Então, a gente está trabalhando isso. O nosso autista moderado, por exemplo, a mãe ficou quase 2 meses dentro da escola para inserir ele. E foi um sucesso, porque agora ele está pronto para se alfabetizar, ele interage já com as pessoas. Então, a gente vai vendo aquele progresso, mas as metodologias precisam ser diferenciadas. E além da sala de recurso, né, que eles vão no contraturno, eles recebem um outro atendimento, um estímulo através de jogos, brincadeiras, e aí precisa ser bem específico a cada um, né? E a gente tem que entender que todos eles têm direito a um acompanhante. Sim. Todos eles, tá? Isso é por lei. É lei. E nenhuma escola pode negar a matrícula de uma criança autista. Uhum. Que interessante, né? E pelo que eu vejo, é personalizado e individualizado, né? Individualizado. Ó, essa aqui eu tenho que fazer, eu já ia acabar o programa aqui, mas se eu não fizer essa pergunta, minha esposa puxa a orelha. Foi ela que fez. Ácido fólico e autismo. Existe correlação? Hoje em dia, a gente realmente não usa mais o ácido fólico, a gente usa ácido folínico. Folínico. Uhum. Tá? Então, existem alguma... Já tem alguns estudos que a gente realmente tá evitando mesmo. Ótimo. Bem, a gente vai ter que fazer outro programa que agora surgiu mais dúvidas agora. Mais informações, Tema né? extenso. Isso. Ó, agradeço muito a presença de vocês, 1 minuto para considerações. Muito obrigado, doutora Rosilene Schiavon, que é psicóloga e pedagoga, né? Muito obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo e poder contribuir com as familiares, com o público aí e com a sociedade, né? Para que a gente possa abrir o nosso olhar e ter mais uma visão diferente do autismo, de acolhimento mesmo, de empatia com essas pessoas, com os familiares, porque não é fácil, mas ele é possível e vamos continuar defendendo, né, o direito de todos de aprender, de viver, ter uma qualidade de vida melhor. Isso aí, muito obrigado. E doutora Tatiana Morello Borgo, que é pediatra, muito obrigado também pela presença. Obrigada, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Esse mês, que é o mês de abril, o mês de conscientização, é um tema muito importante, é um tema que realmente a gente tem esse mês para poder falar. E se a gente puder estar aqui, tendo essa voz, é ver para conhecer mesmo, né? É isso aí. Muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais, sigam as doutoras aqui na rede social, os autistas, né? Que você deu uma dica que é muito interessante. E é isso aí. É isso que eu acredito. Eu acho que informação é 80% do caminho aí a ser percorrido. Um grande abraço, até o próximo programa.
Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.